Você já tentou fazer tudo certo na alimentação e mesmo assim começou a se sentir pior? Barriga inchada, gases, cansaço, anemia, queda de energia, exames que não melhoram, digestão pesada, sensação de que o corpo está rejeitando alguma coisa. E aí você pensa, mas como assim, se eu estou comendo saudável? Pois é, hoje eu quero falar sobre a notícia que viralizou nos últimos dias. Gisele Bündchen deixou o veganismo depois de relatar impacto profundo na saúde. Mas esse vídeo não é sobre fofoca de celebridade, tá? É sobre fisiologia. É sobre o que acontece quando a ideia alimentar bonita encontra um corpo real. Então fica comigo até o final, porque talvez esse vídeo faça você repensar o que significa de verdade ouvir o próprio corpo. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal agora, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdo que ninguém mais está falando por aqui. E te convido também a me seguir lá no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, atuo com as abordagens low carb, cetogênica e carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro há mais de 5 anos. E eu falo muito sobre isso porque, na prática, eu vejo todos os dias pessoas que passaram anos tentando ser saudáveis, comendo aquilo que foi vendido como saudável e mesmo assim estavam inflamadas, inchadas, anêmicas, cansadas, compulsivas, com intestino ruim e metabolismo travado. E quando a gente olha com calma, o problema muitas vezes não era a falta de disciplina, era a falta de nutrição real. Vou só um exemplo disso. Segundo as matérias publicadas, Gisele Bündchen relatou que já foi vegana e ou vegetariana por alguns anos, que tentou alinhar essa escolha com valores pessoais, especialmente pelo carinho pelos animais, mas que essa alimentação não funcionou bem para o corpo dela. A reportagem menciona anemia, dificuldades de melhora mesmo com lentilha, oleaginosas, sementes, folhas verdes escuras e suplementação de ferro. E também relata desconfortos digestivos, especialmente com o consumo de feijão, como gases e inchaço. E aqui eu quero ser muito justa. Existe algo bonito realmente em uma pessoa reconhecer que uma estratégia não funcionou. Porque tem muita gente que prefere adoecer mantendo a narrativa do que admitir que o corpo está pedindo outra coisa. Então, nesse ponto, eu acho louvável. Ela ouviu os sinais, ela ajustou, ela reintroduziu proteína animal. Ótimo, excelente. Mas agora vem a parte que precisa ser dita. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir o corpo e negociar com o corpo. Ouvir o corpo é perceber, isso não está funcionando para mim. Negociar com o corpo é dizer, eu sei que não funcionou, mas eu ainda quero manter a maior parte da mesma base e corrigir o problema com um pedacinho de proteína animal. E é aqui que mora a provocação deste vídeo. Se uma alimentação exclusivamente vegetal contribuiu para a anemia, gases, inchaço e dificuldade de absorver nutrientes, será que o corpo estava pedindo só um pouquinho de carne? Ou será que o corpo estava dizendo, essa base alimentar não está sustentando minha fisiologia? E antes que alguém venha com aquela frase pronta, mas Lua, dá para ser vegano saudável, conheço vários. Calma, respira, não precisa chamar a patrulha do tofu ainda para cá. A questão aqui não é se alguém em algum lugar com suplementação, acompanhamento, exames frequentes, muita estratégia, muita combinação alimentar e muita correção artificial consegue manter uma dieta vegana por algum tempo. A pergunta é outra. A pergunta é, por que uma dieta que exige tanta engenharia para evitar deficiência é vendida como a forma mais natural e ideal de se alimentar? Porque o corpo humano, ele não vive de intenção. O corpo humano vive de nutriente absorvido, convertido e usado. E aqui está a primeira grande lição. Nutrição não é só o que está escrito na tabela. Nutrição é biodisponibilidade. Não adianta dizer que um alimento tem ferro se aquele ferro é mal absorvido. Não adianta dizer que uma folha tem proteína se a quantidade prática, a digestibilidade e o perfil de aminoácidos não sustentam a necessidade do organismo. Não adianta dizer que sementes têm minerais
se junto vêm compostos que podem atrapalhar a absorção desses próprios minerais. O corpo não lê cardápio bonito. O corpo ele lê bioquímica. E a bioquímica é muito menos romântica do que a narrativa. Então vamos pegar o exemplo da anemia. Quando falamos de ferro, existem diferenças importantes. O ferro presente nos alimentos vegetais é o ferro não M. Ele depende de vários fatores para ser melhor absorvido. Vitamina C pode ajudar, mas fitatos, polifenóis, excesso de fibras, alguns compostos presentes em grãos, sementes e leguminosas podem atrapalhar. Já o ferro M, presente em alimentos de origem animal, especialmente carne vermelha, tem uma absorção muito mais direta e eficiente. Então, quando alguém está anêmico, cansado, fraco, com queda de cabelo, com unha frágil, sem energia, a pergunta não deveria ser apenas: você está comendo alimentos que têm ferro? A pergunta deveria ser: você está absorvendo ferro de verdade? E é aqui que muita gente se perde, porque a pessoa come lentilha, feijão, folha verde, semente, castanha, toma suplemento de ferro e mesmo assim continua anêmica. E aí ela acha que o corpo está com defeito. Mas muitas vezes o corpo não está com defeito. A estratégia que não está entregando o que prometeu. E isso é duro de ouvir, mas é libertador. Porque tira a culpa da pessoa e coloca a luz no mecanismo. E agora eu quero falar sobre a B12. Vitamina B12 não é detalhe. Ela é essencial para o sistema nervoso, formação de células sanguíneas, energia, cognição, humor e metabolismo. E a fonte natural confiável de B12 na alimentação humana vem de alimentos de origem animal. Carne, ovos, peixes, vísceras, laticínios, dependendo ali da tolerância. Então, quando a dieta precisa obrigatoriamente de suplementação de B12 para não gerar deficiência, isso já deveria acender uma luz. Não estou dizendo que o suplemento nunca tem lugar. Eu estou dizendo que quando a estratégia alimentar só fecha a conta com cápsula, talvez ela não seja tão perfeita quanto venderam. E aqui entra uma frase que eu quero que você guarde. Uma dieta pode parecer limpa no prato e ser insuficiente na fisiologia. Pode ser orgânica, colorida, cheia de folhas, cheia de sementes, cheia de boas intenções e ainda assim não entregar o que o corpo precisa em forma aproveitável. Porque saúde não é estética de prato. Saúde é função, é energia, é o intestino silencioso, é cabelo parando de cair, é menstruação regulando, é ferritina respondendo, é sono melhorando, é fome estabilizando, é corpo funcionando sem precisar de malabarismo o dia inteiro. Mas espera, que tem um ponto aqui que quase ninguém fala. Gases e inchaço não são medalha de alimentação saudável. Tem gente que normalizou tanto o desconforto intestinal que acha que viver estufado é parte da vida adulta. E não é. Se toda vez que você come feijão, grãos, fibras, saladas enormes, sementes e fermentáveis e você fica parecendo um balão, seu corpo não está aplaudindo sua disciplina. Ele está dando sinais. Gás é fermentação, inchaço é resposta. Dor, distensão e desconforto recorrentes são mensagens. E o recado pode ser muito simples. Isso não está sendo bem tolerado aqui. Agora, claro, existe um discurso muito bonito dizendo que feijão é maravilhoso, que fibra é essencial, que intestino bom precisa fermentar, que mais volume fecal é sinal de saúde. Eu discordo profundamente dessa simplificação. Intestino saudável não é o intestino que faz carnaval depois de cada refeição. Intestino saudável, ele é silencioso, eficiente, sem gases excessivos, sem distensão, sem dor, sem urgência, sem constipação crônica, sem precisar de fibra, probiótico, enzima, chazinho e oração intercessória para conseguir funcionar. Oração é maravilhosa, mas para consertar a dieta ruim, Deus também nos deu discernimento. E quando a gente olha para uma abordagem mais baseada em alimentos animais, especialmente uma estratégia carnívora bem conduzida, muita coisa começa a fazer sentido. Carne vermelha entrega proteína completa,
ferro M, zinco, B12, creatina natural, carnosina, taurina, gordura, colesterol, vitaminas e minerais em uma matriz altamente biodisponível. Ovos entregam colina, vitaminas lipossolúveis, aminoácidos. Peixes entregam proteínas e gorduras específicas. Vísceras, quando bem usadas, são praticamente multivitamínicos naturais. E tudo isso sem depender de combinações intermináveis para tentar formar aquilo que o corpo já recebe pronto nos alimentos de origem animal. É por isso que eu digo, carne vermelha não é um detalhe, não é um complemento emergencial para corrigir a anemia, não é um pedacinho no prato. Carne vermelha é alimento estrutural. E eu sei que essa frase incomoda porque a gente viveu décadas ouvindo que carne é perigosa, que gordura animal é perigosa, que colesterol é perigoso, que o prato ideal é cheio de grãos, folhas, frutas e óleos vegetais. Mas olha para a realidade. Nunca tivemos tanta orientação de alimentação equilibrada e nunca vimos tanta gente cansada, inflamada, medicada, com o intestino muito ruim, resistência à insulina, anemia funcional, compulsão, gordura abdominal e baixa energia. E não, eu não estou dizendo que toda pessoa precisa virar carnívora amanhã. Seria irresponsável e simplista demais. O que eu estou dizendo é que talvez muita gente precise parar de defender uma alimentação pela reputação e começar a avaliar pelo resultado. Porque se a sua dieta é linda no Instagram, mas seu corpo está inchado, cansado, anêmico e dependente de suplemento para funcionar, alguma coisa precisa ser revista. O corpo não se impressiona com o discurso. O corpo responde àquilo que você entrega para ele todos os dias. E aqui entra a grande diferença entre comer por identidade e comer por fisiologia. Comer por identidade é quando a pessoa diz, eu sou isso, então preciso comer assim. Comer por fisiologia é quando a pessoa pergunta, o que meu corpo está mostrando? A primeira postura protege uma ideia, a segunda protege a saúde. E eu sei que isso mexe com muita gente porque a alimentação virou uma religião secular. Tem dogma, tem culpa, tem grupo, tem pertencimento, tem virtude moral, tem medo de julgamento. Mas saúde exige humildade. Às vezes, a atitude mais corajosa não é insistir no que você defendeu por anos. É admitir, meu corpo não está bem, eu preciso mudar. E para mim, esse é o ponto mais interessante do caso Gisele. Não é o fato de ela ter comido carne de novo, é o fato de o corpo dela ter furado a bolha da narrativa. Porque o corpo sempre vence. Você pode convencer sua mente por um tempo, pode convencer seus seguidores, pode convencer sua família, pode convencer até seu nutricionista, dependendo do nutricionista. Mas você não convence sua ferritina, você não convence sua B12, você não convence seu intestino, você não convence sua absorção. Em algum momento, a fisiologia apresenta a conta. E, meu amor, ela não parcela no cartão. Agora, vamos colocar uma nuance importante? Nem todo vegano terá anemia, nem toda pessoa que come vegetais terá gases, nem toda pessoa precisa excluir todos os vegetais para melhorar. Mas quando uma pessoa tem sintomas claros, exames ruins, dificuldade de absorção, desconfortos digestivos e baixa resposta com a estratégia atual, insistir na mesma base só porque ela parece mais limpa é teimosia nutricional. E teimosia nutricional custa muito caro. Custa energia, custa cabelo, custa humor, custa fertilidade, custa massa muscular, custa metabolismo, custa vida. E quando eu falo da dieta carnívora, eu não falo como moda, eu falo como ferramenta de clareza. Porque quando você tira grãos, leguminosas, sementes, excesso de fibras, açúcar, ultraprocessados, óleos vegetais e fermentáveis, e você coloca ali na base alimentos animais de alta densidade nutricional, você consegue observar o corpo sem tanto ruído. Aí o intestino responde, a fome responde, a energia responde, a saciedade responde, a pele responde, a composição corporal responde. E não é mágica. É retirada de irritantes e entrega de nutrientes biodisponíveis. Simples não significa fraco.
Às vezes o simples é exatamente o que a fisiologia estava esperando de você. Na minha prática, eu vejo muita gente chegar com esse mesmo padrão. A pessoa come saudável no senso comum. É aveia, fruta, iogurte, granola, pão integral, feijão, salada, prato colorido, castanha, leite vegetal, barrinha de proteína, suplemento, whey, chá, probióticos, enzimas. E mesmo assim está inchada, cansada, sem saciedade, com compulsão, intestino ruim e exames meia boca. Aí ela faz uma transição bem conduzida para low carb, depois cetogênica, depois carnívora e de repente ela fala: Lua, eu não sabia que era possível viver sem estufamento. Isso não é pouca coisa. Quem viveu anos com desconforto sabe que silêncio intestinal parece milagre, mas é fisiologia. E é justamente por isso que eu estruturei o catabolismo da forma que eu estruturei. Eu não acredito que todo mundo deva sair de uma alimentação bagunçada, cheia de carboidratos, beliscos, industrializados, fibras fermentáveis, açúcar, e pular direto para uma carnívora radical sem entender o processo. Algumas pessoas até conseguem, mas muitas sofrem muito. No catabolismo, a pessoa passa por uma jornada de 8 semanas. Primeiro low carb, depois cetogênica, depois carnívora. E o objetivo é preparar o metabolismo, o intestino, a mente, a rotina e também o paladar. Porque não adianta só tirar alimento. É preciso ensinar o corpo a usar gordura, a estabilizar a fome, a reduzir a dependência de carboidrato e reconstruir a relação com a comida de verdade. Essa é a jornada que eu estruturei no catabolismo. 8 semanas que conduzem você por esse processo de forma segura e progressiva. Se você quer conhecer melhor e fazer parte do programa, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora eu quero voltar para a frase. Aprendi a ouvir meu corpo. Porque essa frase é linda, mas ela precisa ser completa, Gisele. Ouvir o corpo não é só perceber o sintoma, é ter coragem de obedecer a resposta. Porque tem gente que ouve o corpo gritando e responde com negociação. Tá bom, corpo, eu vou te dar um pouquinho de proteína animal, mas vou continuar com a maior parte daquilo que me adoeceu, que te adoeceu. Só que o corpo não faz acordo com narrativa. Não existe 80% convicção e 20% fisiologia. Não existe 80% ideia e 20% correção. Se a base está causando problema, a base precisa ser revista. E aqui eu quero ser muito clara. Isso não é um ataque à Gisele Bündchen. Pelo contrário, eu acho importante quando a pessoa pública fala que algo não funcionou para ela. Porque isso abre espaço para outras pessoas admitirem o mesmo. Quantas mulheres estão por aí tentando sustentar uma alimentação vegetal porque acreditam que isso é mais puro, mais evoluído, mais leve, mais saudável, mais ético, mais espiritualizado, mas estão com anemia, com queda de cabelo, com frio, compulsão, baixa libido, ansiedade, gases, intestino ruim e energia lá no chão. Quantas estão ouvindo que isso é normal, que é adaptação, que é detox, que é falta de suplementação, basta corrigir? Às vezes não é detox, é deficiência. Às vezes não é adaptação, é inadequação. E aqui entra um ponto que precisa ser dito com muita maturidade. Você pode amar os animais e ainda assim reconhecer que o seu corpo precisa de alimento animal. Você pode se importar com o meio ambiente e ainda assim entender que monocultura, ultraprocessados vegetais, proteína isolada, óleo de semente e suplemento sintético também tem custo. Você pode ter compaixão e ainda assim não destruir a própria saúde. Porque autocuidado também é responsabilidade. O corpo que Deus te deu não é inimigo da sua consciência. Ele é parte da sua mordomia. E cuidar dele exige verdade, não uma aparência de virtude. Então, quando alguém diz, mas eu me sinto melhor sendo vegana, ótimo. Observe, acompanhe exames, monitore B12, ferro, ferritina, zinco, tireoide, ciclo menstrual, massa muscular, energia, intestino, humor. Agora, se os sinais começam a aparecer, não trate o corpo como rebelde, trate como mensageiro. Sintoma é linguagem, exame é linguagem, intestino é linguagem, fome é linguagem, energia é linguagem. O problema é que muita gente quer ouvir o corpo só quando ele confirma a crença. Quando ele contradiz, a pessoa chama de fase.
E talvez esse seja o maior ensinamento desse caso. O corpo não está preocupado em ser politicamente correto. Ele não está preocupado em agradar grupo alimentar, movimento, documentário, influencer ou tendência. Ele está preocupado em sobreviver, em reparar tecido, em produzir hormônios, em formar sangue, em manter cérebro funcionando, em sustentar músculo, proteger fertilidade, regular imunidade e manter energia. E para isso, ele precisa de matéria-prima. E a matéria-prima mais densa, completa e biodisponível para o corpo humano está nos alimentos de origem animal. E isso não tem discussão, principalmente carne vermelha. Podem espernear nos comentários. A fisiologia não se ofende. E antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta para você responder com muita sinceridade. Você já insistiu em uma alimentação que parecia saudável, mas seu corpo dava sinais de que não estava bem? Você já teve anemia, gases, inchaço, queda de cabelo, cansaço ou dificuldade de digestão, mesmo comendo limpo? Eu já. E você teria coragem de mudar completamente a estratégia se seu corpo mostrasse que essa estratégia não está funcionando? Comenta aqui, porque a sua experiência pode ajudar muita gente da comunidade. Eu leio sempre que possível e esses relatos mostram que muita gente não está sozinha. Já salva esse vídeo para assistir novamente, manda para aquela pessoa que vive inchada, cansada, anêmica ou dizendo que come saudável, mas não se sente saudável. Curta esse vídeo se esse conteúdo abriu seus olhos, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de informação aqui. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E a reflexão final é essa. Não existe alimentação ideal quando o corpo está adoecendo para sustentá-la. Ouvir o corpo é importante, mas obedecer quando ele responde é sabedoria. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.